Aleluia. O salmista, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve uma canção. E nesta canção ele diz que bom é louvar ao Senhor e render graças ao nome do Deus Todo-Poderoso. E nesses dias nós temos experimentado algo especial aqui nesta casa. Nós temos presenciado e temos compartilhado também com as nossas vidas de um novo tempo, de um novo momento. E eu quero crer que Deus está reescrevendo uma nova história, a começar após o 20º ano de aniversário dessa igreja. Nós estamos a completar nesse mês de outubro 20 anos. Nós estamos saindo da fase de adolescente, de jovem, para uma fase madura. E eu quero crer que Deus vai usar muito você. E através de você, Deus vai reescrever uma nova história. História essa que Ele já tem nos usado e até aqui, podemos dizer junto, até aqui nos ajudou o Senhor. Mais uma vez, até aqui nos ajudou o Senhor. E nós somos gratos a Deus por esses 20 anos, quando 12 pastores por esta igreja foram consagrados, 7 igrejas plantadas, 2 congregações para ser também levada à igreja, e nós estamos unidos para a glória de Deus. Vamos dar agora um brado de glória a Deus. Glória a Deus. Isso é motivo de darmos muitos glória a Deus. As lutas não foram pequenas, mas as lutas que nós passamos só fizeram nos aproximar mais de Deus e termos experiências para enfrentarmos as lutas que virão, porque a Bíblia diz que as lutas elas aumentarão, mas o derramado do Espírito ainda será maior. Você crê nisto? E nós suportaremos todas as adversidades, seremos uma igreja viva para a glória do Senhor. Eu estou crendo nisso. Por isso eu quero, como ministro de vocês, convocar todos nesse mês. Vocês que estão no PGM, coloque lá um dia de oração no seu PGM. Você que está em casa, coloque a sua vida no altar e vamos orar para que Deus possa nos dar a oportunidade de celebrar 20 anos na presença de Deus e também de nos dar o direcionamento para tudo quanto nós vamos fazer. Eu terei o privilégio de ser pastor emérito de vocês após o dia 25. Significa dizer que eu serei pastor eterno de vocês. O amor que eu tenho por vocês é tão grande que a eternidade é pouca. Mas no dia 25 eu estarei como pastor, dizendo que posso concluir a minha passagem como pastor presidente desta casa, por causa de cláusula que me obriga a fazer isso por causa da aposentadoria por invalidez.
mas estarei aqui presente, e eu falava hoje com José Francisco, talvez com mais intensidade, com mais alegria, porque eu amo tanto o apóstolo Paulo, seminarista Tarcísio, que agora eu vou poder me voluntariar e agradar mais a Deus, servindo de toda a inteireza de coração, em nome de Jesus. Pode dar um brado de glória a Deus? Amém. Mas eu quero convidar o seminarista Tarcísio, que mais uma vez ele atende um convite desta igreja. Nós estamos já em aniversário, viu, Tarcísio? O pastor Emanuel, no dia 1º, ele ministrou aqui. Eu já falava com ele que nós já estamos em aniversário. Domingo que vem eu quero ver se o pastor Manuel, lá da sua igreja, também estará aqui, para continuar todo domingo um pastor dessa igreja, porque no aniversário vai pregar todos os pastores da igreja. Então, seminaristas e pastores vão passar aqui durante esse mês para trazer a palavra, ministrar a palavra do Senhor. E nessa oportunidade hoje, no dia 3, é você, o oráculo de Deus, filho desta casa, meu filho também, e estará ministrando a palavra de Deus ao coração de todos nós. Vamos ficar de pé, nós vamos orar, agradecer a Deus pela vida de Tarcísio. Tarcísio é membro da Igreja Batista Ebenezer, seminarista. Eu quero dizer a Tarcísio que talvez nós vamos empreender uma jornada de abertura de igreja como nunca houve. Não vai terminar não, agora vai começar uma jornada, não é, de ministério com atuação profíncua. Talvez tenha vontade eu de botar um paredão cristão naquele carro, fazer um som de paredão cristão. No lugar que eu chegar eu faço uma festa e o nome do Senhor vai ser glorificado, e a abertura de igreja vai continuar sendo feita. E eu quero contar com todos desta igreja, e nós vamos fazer o nome do Senhor cada vez mais conhecido, em nome do Senhor. Maravilhoso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui na Tua presença e nós queremos agradar ao Senhor, queremos fazer a Tua vontade. E nós, nesta noite, todos nós viemos aqui para ouvir a Tua palavra. Já fomos abençoados pelo louvor. Ó Deus, foi tão gostoso estar na presença de Deus aqui nesta noite, quando o Senhor usou os Teus filhos que ministraram ao nosso coração, e juntos nós, aleluia, louvamos o Teu nome. Agora continua conosco, falando ao nosso coração, usando a instrumentalidade do Teu filho, seminarista Tarcísio. Usa ele como melhor te aprouver, e continua falando ao meu coração, ao coração desta igreja e a todos quantos nos ouvem através, ó Deus, do meio de comunicação. Que todos nós sejamos abençoados pela sua palavra, em nome de Jesus. Pastor Tarcísio, seminarista Tarcísio, futuro pastor, com a palavra. Graças a paz, meus irmãos, em nome de Jesus. Fico feliz, sempre estou feliz, né? Sempre que eu venho aqui, para mim, é motivo de felicidade. Mais uma vez estar aqui, pela misericórdia do nosso Deus. Fico feliz em rever meus irmãos, os meus amigos que aqui estão. Fico feliz com a presença do pastor Pereira. É verdade que fico mais nervoso com isso, mas a felicidade também aumenta. Gostaria de saber nessa noite, se tem alguém que nos visita na casa nessa noite. Se tiver, dê um sinal assim, pode ser um sinal tímido. Ó, glória a Deus. Glória a Deus. Mais alguém? Amém. Para vocês que nos visitam, meu nome é Tarcísio, como já foi dito aqui. E pela misericórdia do Senhor, nessa noite nós vamos fazer menção da palavra de Deus. Amém? Estamos trabalhando com o tema de missões, não é isso? Missões nacionais. E o tema, o que é que ele diz? Me perdoe, mas eu não ouvi. O que é que o tema diz?
Eu não sei se é a acústica da igreja, mas eu tenho certeza que ainda dá para dar uma melhorada. O que é que o tema diz? Jesus Cristo é a única esperança. Vocês que nos visitam nessa noite, sejam muito bem-vindos. E o dia em que Deus escolheu para que vocês estivessem aqui foi justamente para declarar: Jesus Cristo é a única esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos, no capítulo 4. Livro de Atos, Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo através dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12, que diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Vamos também abrir lá em 1 Coríntios, capítulo 13, por favor. Primeira Coríntios, capítulo 13, verso 13. Faça a leitura na sua versão, e logo em seguida eu vou estar fazendo a leitura aqui também. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. A minha oração é que Deus aplique essa palavra maravilhosa ao nosso coração e que tenhamos a capacidade dada pelo Espírito Santo de que com essa palavra no coração possamos fazer com que ela venha transformar a nossa vida, o nosso intelecto, o nosso caráter, se preciso for. Que Deus aplique essas palavras em nós e que essa palavra seja propagada através de nós. Amém? Queridos, esse tema de missões nacionais é um tema muito forte, é um tema poderoso. É uma mensagem absurdamente poderosa. Jesus Cristo é a única esperança. É uma afirmativa da qual a humanidade não pode fugir, não pode escapar e não pode conseguir subterfúgios. Jesus Cristo de fato é a única esperança. Esse tema aqui já foi utilizado em 1965 e também já foi utilizado por missões nacionais em 2009 e agora sendo reutilizado novamente por conta do poder que tem essa afirmativa. Jesus Cristo é a única esperança. Essa mensagem, ela já foi pregoada, levada mundo afora. Muitos ministrantes, pregadores da palavra de Deus, se utilizam dessa verdade para evangelizar, para falar de Jesus àqueles que estão perecendo no mundo. Mas é interessante porque, analisando esse tema, e no momento em que estamos vivendo, no momento em que a igreja tem vivido, eu percebo a importância desse tema.
não somente para a evangelização daqueles que não conhecem a Jesus, mas especialmente para aqueles que já conhecem a Jesus, para aqueles que já têm uma aliança com Jesus. Por que, irmão Tarcísio, isso? Porque temos percebido que nesses últimos dias, meses e anos, muitos no meio da igreja têm perdido a sua esperança, ou têm deixado que essa esperança venha diminuir, venha esmurecer. Então essa mensagem de hoje, essa mensagem que Missões Nacionais está utilizando, não é somente para ser levada para fora da igreja. Ela hoje será ministrada para todos aqueles que já compreendem essa verdade, mas que têm deixado a sua esperança ser abalada. O apóstolo Paulo declara à igreja de Coríntios em sua primeira carta: havia ali uma disputa acerca do dom de falar em línguas e outros dons. Alguns irmãos, talvez com o interesse de aparecer mais que os outros, estava ali uma verdadeira agonia no meio da igreja, e o apóstolo Paulo finda essa agonia dizendo: olha, de todos os dons, eu gostaria de frisar 3: a fé, a esperança e o amor. E dentre esses 3, o maior é o amor. Mas percebemos que a esperança, ela está em um grupo seleto, segundo o apóstolo Paulo. Não que ela seja melhor do que os outros, não que haja dom melhor do que outro. Mas o apóstolo Paulo deixa bem claro: olha, esses 3 aqui, eles estão em um grupo seleto, é um grupo especial. E nessa noite eu gostaria de ministrar para a igreja acerca dessa esperança que tem se esvaído, acerca dessa esperança que tem feito com que muitos no meio da igreja tenham perdido a alegria, o ânimo, o desejo de adorar, o desejo de estar na casa do Senhor, o desejo de glorificar, o desejo de se derramar nas presenças do Senhor, o desejo de estar em comunhão. Temos perdido isso, e muitos atribuem essa perda à pandemia. Só que a verdade é que essa falta de esperança ou diminuição no nível de esperança, ela não é algo exclusivamente desse século, desse período, do tempo em que estamos vivendo. Na verdade, essa falta de esperança em muitos, ela ocorre desde o momento em que essa mensagem de esperança encarnou-se, em que ele veio à terra para trazer transformação. Essa falta de esperança tem acontecido desde o dia em que Jesus pisou sobre a terra. Então nós temos subsídios bíblicos para saber o que tem gerado essa perda, essa falta de esperança. Como lidar com isso? O que pode causar em mim e em você a perda da esperança? Eu gostaria nessa noite, para tratarmos biblicamente falando desse tema tão importante, eu gostaria de trazer um pouquinho da história de Jesus Cristo, lá no primeiro século. Vai ser algo assim, bem pincelado, mas eu espero que isso desperte em você curiosidade para estudar mais sobre isso, para saber mais sobre esse tema. Eu gostaria de te levar agora para a infância de Jesus, para depois falarmos acerca da falta de esperança lá, quando ele anunciou o seu ministério. A infância de Jesus, irmãos, foi uma infância em meio a uma sociedade conturbada. O sistema social político da Palestina estava um alvoroço.
Jesus cresceu vendo grupos de rebeldes se levantarem contra o Império Romano que estava oprimindo o povo de Deus. O povo de Deus estava vivendo sob opressão do Império Romano. E o clamor daquela sociedade era de que a promessa feita por Deus se cumprisse, que o Messias viesse e que libertasse o povo daquela opressão maligna. E Jesus cresceu vendo esses grupos brigando, se degladiando. Jesus cresce vendo o Império Romano matando os seus. Jesus cresce vendo vidas e mais vidas sendo ceifadas, tiradas pelo Império Romano. Por quê? Porque não aceitavam que o povo de Deus estivesse sob domínio de uma nação pagã que desrespeitava a Deus. Então, naquele momento ali, que Jesus está crescendo, em sua infância, adolescência, juventude, o povo vivia sobre uma opressão, ou sob uma opressão muito grande, imposta pelo Império Romano. Só para vocês terem ideia, naquela época, a classe média não existia. Naquela época, ou era rico, ou era pobre. O povo vivia com base na agricultura. O camponês tinha a sua terra praticamente tomada pelos impostos que tinham que pagar. O povo era oprimido financeiramente. E a diferença que nós conseguimos ver hoje de ricos e pobres era ainda maior na época de Jesus, porque hoje nós temos a classe média que dá uma nivelada nessa curva social. Na época de Jesus a classe média não existia. Era os pobres e os ricos. Era o rico se tornando cada vez mais rico e opressor, e o pobre se tornando cada vez mais pobre e oprimido. E no meio do povo havia um clamor, um desejo, uma sede de libertação. E eles acreditavam que essa libertação só seria possível através do Messias, prometido pelo Deus Criador. E para entendermos ainda melhor o contexto histórico, como eu falei, vai ser apenas uma pincelada. Eu gostaria de falar de alguns grupos que existiam lá no período em que Jesus nasceu, cresceu e anunciou o seu ministério. O primeiro grupo é um grupo muito conhecido por nós, pelos leitores da Bíblia. É o grupo dos fariseus. Na verdade, o partido político dos fariseus. O partido farisaico representava a ala progressista do judaísmo. Como progressista em busca de santidade, os fariseus se aplicavam à Torá e às questões práticas do cotidiano. Os fariseus era aquele grupo que se dedicava ao estudo da Torá e trazer uma interpretação moral daquilo que estava escrito na Torá. Tinha também um outro partido político que fazia oposição ao dos fariseus, que era o dos saduceus. Os saduceus eram pessoas da alta sociedade, membros de famílias sacerdotais, pessoas cultas, ricas e aristocratas. Elas rejeitavam o comentário oral sobre a Torá, que era feito pelos fariseus, e negavam, o saduceu negava ressurreição, imortalidade. Eles não criam nessas coisas. Anjo, demônio, o saduceu não acreditava. Existia também, e esse grupo é muito importante, na época de Jesus, o grupo dos profetas, que não eram homens que haviam sido levantados por Deus, como os profetas que conhecemos, mas eram homens que se levantavam com uma mensagem de libertação. Eram homens que se colocavam em uma posição como se fosse entendendo que ele era um profeta e ia trazer uma mensagem da parte de Deus. Mesmo sabendo que nesse período estamos vivendo o período interbíblico, onde Deus não levanta nenhum profeta.
E dentre esses profetas, nós temos um muito conhecido. Quem se ousa arriscar? Quem é esse profeta do período de Jesus muito conhecido, que tinha seus seguidores? João Batista. João Batista, ele pertencia ao grupo de profetas. Nós temos um outro grupo, que é o grupo dos Messias. Por mais incrível que pareça, irmãos, dentre 50 anos antes de Cristo e 50 depois de Cristo, há pelo menos, historicamente falando, 5 profetas, 5 Messias que surgiram, auto-intitulados, homens que se levantaram e falavam: eu sou o Messias. Esses homens adquiriam seguidores, muitos acreditavam que eles eram o Messias, mas chegava uma hora que o ministério acabava, eles morriam e nada acontecia. Existia um outro grupo que eram os zelotes. Os zelotes acreditavam na luta armada contra os romanos e esperavam o Messias guerreiro. O grupo de zelotes eram os caras que eram radicais, os radicais religiosos. Ele queria, se fosse preciso, ir à luta, espada, arma, para tirar o Império Romano do poder. Eles queriam um Messias que viesse montado em um cavalo com escudo e espada, para ir para a briga. Um outro grupo eram os essênios. Os essênios viviam afastados da sociedade, no deserto, concentrados em estudar a Torá. Eles pregavam a defesa e costumes mais tradicionais do povo. Segundo historiadores, João Batista, que fazia parte do grupo de profetas, também fazia parte do grupo dos essênios, que por conta da corrupção que estava acontecendo ali em Israel, eles se retiram da cidade e vão viver à margem do Mar Morto. Eles vão se afastar, eles vão se isolar, e eles acreditavam que o Messias, quando fosse enviado, juntaria todos eles, formaria um grupo de homens santos e ia tirar o Império Romano do poder. Então eles acreditavam que essa pureza, essa santidade ia fazer com que o Messias fizesse parte do grupo deles, porque eles acreditavam que os puros eram eles, os certos eram eles. E o último grupo, que eu sei que essa parte é um pouquinho chata, mas vai ser de suma importância para a nossa mensagem, é o grupo de bandidos sociais. Bandidos sociais, ao contrário dos ladrões comuns, que roubavam para ganho pessoal, os bandidos sociais defendiam causas religiosas e econômicas, e assim, muitas vezes tinham o apoio da sociedade. Um exemplo de um bandido social é Barrabás. Sabe lá quando Jesus está preso e fala assim: olha, quem vocês querem que libertemos? Cristo ou Barrabás? Aí a gente olha assim e fala: rapaz, como é que os caras escolhem Barrabás, que era um ladrão, um criminoso? Só que Barrabás não era um ladrão comum, ele era um bandido social, ele era um rebelde que se levantava contra o Império Romano. Então é comum entender porque o povo escolhe que solte Barrabás e não a Jesus Cristo, porque Barrabás tinha maior representatividade para muitos do que ali estavam, e sem contar que para o fariseu, para o saduceu, Jesus representava muito mais perigo do que o próprio Barrabás, que a qualquer momento poderia ser pego de novo ou até mesmo morto pelo Império Romano. Então, dito esses grupos, os fariseus, os saduceus, os profetas, Messias, que não inclui Jesus Cristo, porque sabemos que ele de fato era o Messias, mas além dele surgiu mais pelo menos 5, os essênios e os bandidos sociais. Tarcísio, por que essa parte histórica é tão importante? Porque ela vai me fazer entender o porquê de algumas atitudes que foram tomadas lá no primeiro século com Jesus Cristo, para entender o porquê que essa esperança em Jesus
às vezes dá uma diminuída, dá uma baixada. O que nos leva a perder a esperança em Jesus? Se nós acreditamos na palavra de Deus, se nós confiamos em sua mensagem, se acreditamos que Ele é o Messias e de fato Ele é, então por que tem muitos irmãos nossos que têm perdido a esperança? Então por que muitos de nós não têm mais tido o desejo de estar na casa do Senhor, o desejo de adorar o Senhor, o desejo de estar em comunhão? Porque para muitos de nós tem sido mais interessante ficar em casa do que ir para o culto. O que nos faz perder a esperança em Jesus? A primeira resposta que eu encontro lá no primeiro século, na primeira vez que essa mensagem foi anunciada, que Jesus Cristo era a única esperança, foi quando Ele iniciou o ministério dele. Para tudo aquilo que o povo hebreu estava vivendo, Jesus Cristo era a única esperança. Então o que nos leva a perder a esperança em Jesus? Primeiro eu aprendo com João Batista. Eu aprendo com João Batista, que fazia parte de qual grupo? Dos profetas e possivelmente dos essênios. Que perdemos a esperança quando esperamos que Jesus faça as coisas segundo a nossa vontade. Eu aprendo com João Batista que quando eu espero que Jesus faça as coisas segundo a minha vontade, segundo a forma que eu acho que deve ser feita, quando isso não acontece, a minha esperança se vai. Mas logo João Batista, em dado momento de sua caminhada, irmãos, perdeu a esperança em Jesus. Olha só, lá no livro de Lucas, no capítulo 3, do versículo 3 ao versículo 5, vai estar lá a mensagem de João Batista. Olha qual era a mensagem dele. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Olha qual era a pregação de João Batista. Como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta: a voz do que clama no deserto. Aí ele falava: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Aí João Batista falava assim, todo vale será aterrado, e todas as montanhas e colinas serão niveladas, as estradas tortuosas serão endireitadas, e os caminhos acidentados serão aplanados. Deixa eu explicar isso aqui para você, preste atenção por favor. Você sabe o que é que João Batista está fazendo aqui nessa declaração pessoal dele? Ele está falando o que é que vai acontecer quando o Messias chegar. Deus havia levantado ele para ser a voz que clamava no deserto, preparando o caminho para a chegada do Messias. João Batista, como profeta, se enche daquela mensagem e crendo que o Messias estava para chegar, João Batista vai dizer: olhe, fique esperto. Fique esperto, sabe por quê? Porque todo vale, quando o Messias chegar, todo vale será aterrado. Eu vou explicar melhor. Vale, irmãos, é tipo um buraco. É um buraco. É uma planície que está com um buraco fundo. Aí João Batista está dizendo: olha, o vale, ele vai ser aterrado. E a montanha, que todo mundo sabe o que é, e as colinas, elas serão niveladas. Sabe o que é que João Batista está querendo dizer? Olha, aqueles que estão vivendo na miséria, sendo oprimidos, Jesus Cristo vai mudar a situação social deles, e eles vão estar aqui, nesse nível aqui. Quem está vivendo na miséria, vai, passar a viver bem. E a montanha que será nivelada, é aqueles que estão lá, os super ricos. Jesus vai acabar com essa mamata e vai viver nivelado igual vale.
A mensagem de João Batista era o seguinte: vai acontecer uma revolução social e política nessa sociedade. Quem tem muito dinheiro vai estar igual àquele que tem pouco. Todo mundo vai viver do mesmo jeito. Não vai ter mais pobres, o vale, e não vai ter mais montanhas ou pessoas super ricas. As estradas, que estão tortas, elas serão endireitadas. Esse era o desejo de João Batista. Essa era a pregação que João Batista anunciava. E quando olhamos a história de João Batista, nós vamos ver isso. João Batista chegava para os aristocratas, os ricos, falava: vocês são raça de víbora, mas o dia de vocês está chegando. Vocês vão ver o que vai acontecer com vocês. O desejo de João Batista era esse: uma revolução social e política na Palestina. Aí chega Jesus. Como é que Jesus chega? Como é que o grupo de profetas esperava que chegasse? Chegasse um homem super poderoso, tomasse o poder, tudo agora é meu, vou botar tudo no lugar, expulsasse o Império Romano, anunciasse a proclamação dos perdidos, os fracos, os oprimidos se levantassem, ia haver um nivelamento social. Mas Jesus chega, irmão, sem fazer nada disso. Jesus chega, todo mundo esperando um Jesus poderoso que ia chegar aqui, na classe alta. Jesus chega aqui, na classe baixa, pobre, montado em um jumentinho emprestado, pregando o evangelho, sujando os pés, anunciando a palavra, escolhendo para estar com ele, não os essênios que estavam lá afastados, achando que estava em super santidade. Nem mesmo João Batista é chamado para estar com Jesus. E Jesus vai falar que nascido de mulher, não teve um igual a João Batista. Mas nem esse Jesus chamou para estar com ele. Sabe o que é que vai acontecer com tudo isso? Jesus lá de forma humilde, de forma pacata, João Batista esperando um revolucionário que ia transformar tudo, e as coisas parecem que estão indo de mal a pior. Lá no capítulo 7 do livro de Lucas, João vai demonstrar a sua falta de esperança. Sabe por quê? Porque Jesus não estava fazendo aquilo que ele achava que Jesus deveria fazer. Aí João Batista vai olhar assim, vai falar: rapaz, o que é que está acontecendo? Capítulo 7, envia João os seus discípulos até Jesus. E qual foi a mensagem de João, irmãos? Pergunta a ele se ele é mesmo o Messias, ou se nós temos que esperar outro. Sabe aquele grupo que eu falei que pelo menos 5 Messias surgiram auto-intitulado? João Batista estava achando que Jesus era mais um desse, mais um blefe, mais um impostor, tentando enganar o povo. Sabe por quê? Porque Jesus não fez aquilo que João Batista esperava que ele fizesse. Vai lá, pergunta a ele: ele é o Messias? Ou nós temos que esperar outro? Irmão, João viu a pomba como o Espírito Santo descer. João ouviu a voz dizer: esse aí é meu filho. Mas no momento em que Jesus não faz aquilo que ele quer que seja feito, ele perde a esperança em Jesus. Esse tem sido o primeiro motivo que tem feito com que muitos crentes tenham perdido a esperança em Jesus. Vem cheio de expectativa, pastor. Vem cheio de vontade. Aceitei Jesus. Jesus vai fazer assim, vai fazer assado, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro. E quanto mais adoramos, as coisas vão acontecendo tudo diferente daquilo que esperávamos. Aí a gente começa a dizer: olha, igreja é barco furado, eu não vou mais servir, esse Jesus aí não está com nada. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão: Jesus não está aqui para realizar a minha e a sua vontade. Jesus está aqui para fazer a vontade daquele que o enviou, a vontade do Pai. Às vezes, ele vai ter atitudes que vai frustrar as nossas expectativas, mas acredite, a vontade dele é boa, a vontade dele é perfeita, a vontade dele é agradável. Possa ser que hoje você não entenda, mas pode ter certeza, Deus tem o melhor para a sua vida.
Não perca a esperança não, meu irmão. Não caia nessa conversa não. Jesus continua trabalhando, Deus continua agindo em nosso favor. Pode vir pandemia, pode vir governo corrupto, pode vir o que for. A igreja é santa, a igreja é escolhida, a igreja é soberana. Por quê? Porque fomos chamados e escolhidos pelo Deus Criador. Não perca a sua esperança não. Não caia nessa conversa de Satanás não. Aí Jesus vai, cura um cego e fala: olha, avisa para João Batista que os cegos estão enxergando, avisa ele que os coxos estão voltando a andar, ou seja, avisa ele que eu estou trabalhando, que eu estou fazendo a obra, avisa ele que mesmo que ele não esteja percebendo, eu continuo agindo. Mesmo que você não esteja percebendo, Deus continua agindo na sua casa, na sua família, no seu ministério. Jesus não parou com a pandemia, irmão. Se João Batista, que segundo Jesus é o maior nascido de mulher, perdeu a esperança, quem dirá eu e você? Mas nós temos a palavra de Deus para reavivar a nossa esperança nessa noite, em nome de Jesus. O que nos leva a perder a esperança em Jesus? A segunda coisa eu aprendo, sabe com quem? Com Judas. Com Judas Iscariotes. Eu aprendo com Judas que perdemos a esperança quando não entendemos a mensagem de Jesus. Ao longo do tempo, nós sempre condenamos Judas até hoje. Até hoje se queima Judas aí, toca fogo, bota bomba em Judas. Todo mundo tem raiva de Judas. Mas a história de Judas, segundo descobertas mais recentes, ela é muito interessante. Alguns historiadores apontam que Judas provavelmente fazia parte do grupo dos Zelotes, que mais tarde, após morte e ressurreição de Jesus, vai se tornar os sicários, que vão começar a praticar crimes com uma adaga, vai ficar conhecido como os assassinos das adagas. Mas Judas, um possível zelote. Quem eram os zelotes? Como eu falei lá no início, era o grupo radical, era o grupo que estava disposto a ir à luta, era o grupo que estava disposto a ir à guerra, a brigar, a ir morrer se fosse preciso. Aí vem Judas e trai a Jesus Cristo. E aí a gente fica condenando Judas ali, ó, traidor, como é que pode? Traiu por 30 moedinhas de prata. E realmente ele traiu. Mas a traição de Judas não foi uma traição meramente visando lucro financeiro. Não foi isso. Judas cometeu 2 erros na sua caminhada com Cristo. 2 erros. E eu vou repetir. Eu aprendo com Judas que perdemos a esperança quando não entendemos a mensagem de Jesus. Qual foi o primeiro erro de Judas? Judas não entendeu a mensagem de Jesus. Assim como os outros discípulos, Judas vai passar aqueles 3 anos e meio ouvindo Jesus, ouvindo a pregação de Jesus, Jesus falando acerca do reino, ou melhor, falando acerca do novo reino, como esse novo reino agiria, como as pessoas desse reino se comportariam. Jesus vai frustrar toda a expectativa da sociedade que esperava um homem poderoso chegando e destruindo o Império Romano, acabando com a aristocracia, acabando com os ricos, fazendo com que os pobres tivessem dinheiro. Jesus frustra tudo isso e ele revela tudo isso para os seus discípulos. Se analisarmos os ensinamentos de Jesus, ele vai falar do reino, de como se comportar, ele vai falar de várias parábolas que vai trazer comparação ao reino. E Judas estava ali, ouvindo tudo isso. Só que Judas, ele tinha o desejo ainda de que o Messias fosse um Messias revolucionário, que fosse a luta. Então o que é que Judas faz? Olha,
esse tempo todo, Jesus, que é o Messias, só fica fugindo. Foge para o lado, tentam prender ele, ele foge para o outro. Ele sempre dá um jeito de cair fora da situação e nada acontece. Aparentemente, nada acontecia naquela região. A Palestina, alguns cegos voltando a enxergar, coxos andando, mortos sendo ressurretos, mas para um zelote ainda não era o suficiente. Aí o que é que Judas faz? Isso aqui é uma visão de alguns historiadores, que na minha mente é mais coerente do que essa visão de simplesmente Judas traiu por ganância. O que é que Judas faz? Eu vou encurralar o Messias. Eu vou obrigar ele a ir para a luta. O que é que eu vou fazer? Eu vou denunciar ele. Eu vou dizer onde é que ele está. Porque os caras correm atrás dele, ele sempre dá um jeito de fugir. Ele sempre escapa. Eu vou falar onde é que ele está. Judas vai lá. E lembre que ele faz parte de um grupo que tem raiva dos saduceus, dos fariseus. Ele tem raiva desse povo. Então não faz muito sentido uma traição meramente visando lucro. Ele vai lá e denuncia. Qual era a esperança dele? Que quando os soldados chegassem para pegar Jesus, Jesus tivesse a mesma reação que Pedro teve. Você vai ver que até na mente de Pedro, a atitude mais correta era essa. Era o quê? Ir para a luta, ir para a espada. Judas provavelmente estava esperando que acontecesse ali uma batalha. Ele sabia que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o próprio Deus. Jesus não ia morrer, então Jesus ia matar todo mundo, ia destronar o Império Romano, e de fato a mudança ia acontecer. Por que Judas fez isso? Porque ele não entendeu a mensagem de Jesus. Por não entender a mensagem de Jesus, ele perdeu a esperança na forma que Jesus estava trabalhando e agindo. Irmão, quando eu e você não entendemos a forma que Jesus trabalha, nós corremos um grande risco de cometer erros como Judas cometeu. Por mais que as nossas intenções sejam boas, se você não compreender a mensagem, você pode perder a esperança. Se você não entender a mensagem, você pode cometer um ato de traição. Então há uma necessidade de que se conheça a palavra de Deus. Há uma necessidade de entender como é que Jesus age, como é que Jesus trabalha. Diante das atitudes é preciso se perguntar: em meu lugar o que Jesus faria? Em meio às dificuldades é preciso se perguntar: qual é o ensinamento bíblico para mim agir diante dessa situação? Não podemos agir por impulso. Não podemos agir segundo a nossa vontade. Nós temos que agir segundo os ensinamentos de Jesus. E isso tem feito com que muitos crentes percam a sua esperança, porque não compreende as palavras de Jesus. E para muitos é difícil compreender, porque não estuda, não lê, não tem como. Não pense que o Espírito Santo vai vir iluminar tudo sem ler, sem orar, sem buscar. Isso não vai acontecer. Não é simplesmente ouvir, é entender, é compreender, é se envolver com a palavra, para que não cometamos o mesmo erro de Judas, de entender mal e querer que Jesus tenha uma atitude que ele falou que não teria. Ele deixou bem claro quando foi questionado acerca da tomada de Israel. Ele falou: olha, o meu reino não é desse mundo, não é aqui, não é assim que eu vou reinar. Esse foi o primeiro erro de Judas, que fez com que ele perdesse a esperança. Aí o que é que acontece? Um cara que estava esperando que Jesus reagisse, quando ele está lá depois do beijo, o que é que acontece? Jesus se entrega, irmão. Sem luta, sem resistência. E o princípio de luta que Pedro vai iniciar, o próprio Jesus vai vir lá com um super bonde espiritual e vai colar a orelha de Malcolm. Não tem luta, não tem batalha, Jesus se entrega. Imagine na mente daquele homem, que tinha total confiança de que Jesus ia se levantar, ia lutar, ia brigar. Ele vê agora Jesus sendo levado, e para piorar, ele vê Jesus ser condenado. O intuito dele não era meramente financeiro, irmão. E quando ele descobre que Jesus ia ser condenado, ele não vê outra alternativa. O que foi que eu fiz?
vai lá e se mata. E aí está o segundo erro de Judas. Sabe qual foi o segundo erro de Judas? Foi tirar sua própria vida antes do milagre acontecer. Entenda isso. Irmãos, Pedro negou a Jesus? Sim ou não? Negar Jesus foi considerado como um ato de traição, sim ou não? Qual é a diferença de Pedro para Judas? É que Pedro não se matou antes do milagre acontecer, Judas se matou. O que é que vai acontecer com Pedro quando o milagre acontece? E que milagre é esse que eu estou falando? O da ressurreição. Porque ele morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Glória a Deus por isso. Quando Jesus ressuscita, que ele encontra aquelas mulheres, a primeira coisa que ele vai falar é: olha, anuncia aos discípulos e anuncia também a Pedro, porque eu preciso ter uma conversa com ele. Irmão, se Judas estivesse vivo, o nosso Deus é um Deus perdoador, irmão. Ele receberia o perdão da parte de Jesus Cristo, ele teria a sua vida transformada, mas Judas tirou a própria vida antes do milagre da ressurreição acontecer. Irmãos, pelo amor de Deus, tome muito cuidado, porque tem muito crente tomando decisão precipitada, se afastando do ministério, se afastando da igreja, apostatando da fé, e não espera o milagre acontecer, irmão. Tem muita gente desistindo, mas espere que o milagre vai acontecer, irmão. Seja paciente, tenha calma, suporte mais um pouquinho, não abandone o barco, porque quem abandona um barco, a chance de morrer afogado é muito grande. Pedro traiu, Judas traiu, mas Pedro esperou. Se afastou, é verdade, voltou para a sua velha vida, é verdade, mas não morreu. E quando Jesus ressuscita, Jesus vai lá e restaura aquele homem. Judas não teve essa oportunidade. E cuidado, desistir da caminhada antes que o milagre aconteça pode ser muito perigoso, porque podemos tirar a nossa própria chance de transformação, de mudança e de renovo. Está doendo? Continua. Está sofrendo? Continua. Sabe por quê? Porque o milagre na minha e na sua vida, ele é garantido por Deus. Agora no tempo dele, segundo a vontade dele. Mas continue adorando, continue buscando, continue se derramando. Não perca a sua esperança, não perca a sua fé. E compreenda a mensagem de Jesus para não fazer besteira. A terceira lição que eu aprendo, que tenho como resposta à pergunta: o que nos leva a perder a esperança em Jesus? Eu aprendo com os fariseus. Perdemos a esperança quando a nossa preocupação é apenas com a performance e não com uma vida transformada. Olha o que Jesus vai falar acerca dos fariseus no Mateus 23, do versículo 1 ao 7, ele vai dizer: então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhe dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Aí Jesus continua: tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e nos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis. Perdemos a esperança em Jesus quando nos preocupamos apenas com a aparência, com a performance, e não nos preocupamos com uma vida transformada. Deus não está preocupado com quanto tempo você passa orando,
com quanto tempo você está na igreja. Deus não está preocupado quantas horas você passa lendo a Bíblia, porque se estiver fazendo isso apenas por mera obrigação ou para se aparecer, isso não tem valor nenhum. O que é que os fariseus faziam? Historiadores contam que os fariseus davam cerca de 20 dízimos diferentes. Eles davam dízimo de tudo. As orações eram longas, altivas. Mas Jesus olha para ele e fala assim: olha, só se preocupa com a performance. É aqueles crentes que, às vezes na igreja ele é super crente, mas fora dela não tem uma vida transformada. Às vezes levanta a mão, chora, grita, pula, mas não tem uma vida de fato transformada. Está mais preocupado em aparecer, seja tocando, cantando, pregando, ou meramente sentado, mas o intuito dele não é de ter a sua vida transformada, não é de viver de fato o Evangelho, só está preocupado com a performance. E isso nos leva a perder a esperança em Jesus, sabe por quê? Porque aqueles que só se preocupam com performance não têm vida transformada, não têm intimidade com Jesus. Não adianta, irmãos, não adianta levantar as mãos, não adianta aplaudir, não adianta glorificar, se o nosso coração não estiver voltado para isso de fato. Às vezes ficamos preocupados, parece que eu só adoro quando eu levanto, quando eu faço, quando eu aconteço, mas às vezes tem um lá que está com o coração contrito, com o coração quebrantado, e a palavra de Deus diz que a esse Deus não rejeita de jeito nenhum. Eu não estou dizendo aqui que glorificar é errado, não, glorificar é gostoso demais. Quando o ministério de louvor está aqui, irmãos, e o pessoal está glorificando, está dançando, isso é gostoso demais. Quando o pregador está aqui ministrando e a igreja está ali glorificando, isso é gostoso demais. O que eu estou dizendo aqui, nós não podemos resumir a nossa vida espiritual a isso, para que haja uma aparência boa da nossa parte. Nós temos que nos preocupar com a nossa vida a ser transformada, viver o Evangelho de fato. Quantas vezes, irmãos, estamos na igreja, o culto acabou de começar, e o nosso desejo é que acabe logo para ir para casa. Não tem mais esperança, não tem mais vontade, não tem mais gozo, não tem mais ânimo. O pregador está ali pregando, suando como estou agora. O pastor está ali falando, abençoando, e a nossa mente está distante. A gente só pensa: será que esse pregador já está acabando? Essa é a realidade, irmão. Sabe o que isso significa? Falta de esperança. Não tem mais desejo, não tem mais ânimo, não tem mais vida em nós. Assim viviam os fariseus. Pregavam como ninguém, interpretavam a Torá como ninguém. Jesus fala: rapaz, esses caras aí se assentam na cadeira de Moisés. Liderança. Tudo que eles estiverem falando aí pode fazer, mas não faça o que eles fazem não, porque eles só fazem isso para se aparecer. Meu irmão, se você está nessa situação, seja honesto com você mesmo. Quantas e quantas vezes a gente está no culto e a nossa vontade é de ir embora, a gente tem vontade de adorar. E por que está aqui? Para cumprir a performance. Eu sou crente para dizer que eu estou na igreja, para ninguém falar: olha, não foi hoje, eu estou aqui só por estar, eu estou aqui só porque eu tenho que estar, não há vontade, não há desejo. Não, Deus não está preocupado com isso. Não é isso que vai garantir a minha e a sua salvação. Não é isso que vai garantir o meu e o seu testemunho lá fora. É vida transformada, é o desejo, é o ânimo, é o vigor que nesses últimos dias tem faltado na igreja do Senhor. Não na igreja, mas em muitos que estão na igreja. Porque a igreja é sempre escolhida, é sempre noiva. Mas muitos que estão no templo, está só por estar. Está só para dizer que está. Eu vou só para o pastor não ficar me agoniando. Eu vou fazer só porque tem que fazer.
Irmãos, Deus quer transformar a sua vida hoje. Deus quer fazer coisas novas na sua vida hoje. Tarcísio, eu estou desse jeito, é errado eu estar desse jeito. Não é errado, são circunstâncias da vida. Mas se você escolher permanecer desse jeito aí, você tem um problema. Mas se hoje você for honesto com você mesmo e com o Espírito de Deus que habita em você e fala: olha, Senhor, em mim não há mais desejo, em mim não há mais ânimo, em mim não há mais vontade, muda tudo isso dentro de mim, me dá um novo ânimo, um novo vigor, uma nova alegria no Espírito Santo, transforma a minha vida, Senhor. Aí você vai ver Deus fazer nova todas as coisas. Às vezes o que nos falta é a humildade de reconhecer os nossos erros, as nossas faltas, as nossas falhas. Às vezes só falta isso, irmão, para Deus fazer nova todas as coisas na nossa vida. Uns perdem a esperança quando espera que Jesus faça tudo aquilo que ele acha que deve ser feito, e quando Jesus não faz, porque eu digo logo, Jesus não faz, viu? Jesus faz tudo aquilo que Deus já estabeleceu. Se você está vindo para a igreja esperando que Jesus vai realizar os seus desejos, suas vontades, Jesus não é como aquele gênio da lâmpada que a gente segue 3 desejos. Outros perdem a esperança quando não entendem a mensagem de Jesus, não entendem o que Deus está falando, não entendem os ensinamentos, mete os pés pelas mãos, faz besteira. Mas ainda tem a chance de renovo, de transformação, mas muitos desistem quando faz besteira, antes que o milagre aconteça, desacredita no milagre. E outros perdem a esperança porque tão somente está preocupado com a sua performance espiritual, quando na verdade nada disso Deus aceita. Coração quebrantado, um coração contrito, esse Deus não despreza. Jesus é a única esperança, irmãos. E isso não mudou e nunca vai mudar. Você pode estar dentro de algum desses quesitos que falamos aqui nessa noite, e eu quero dizer para você que Jesus é a única esperança de transformação na sua vida, no seu ministério, na sua jornada, na sua caminhada. E eu te desafio nessa noite. Eu te desafio nessa noite a olhar para dentro de si mesmo e perceber se em você há alguma desses requisitos que tem feito com que a sua esperança seja diminuída. Se tiver, irmão, se você falar: olha, eu preciso de dar uma renovada aqui, olha, estou precisando dar o up na minha vida espiritual, dar uma melhorada, eu estou meio para baixo, estou meio sem desejo, estou meio sem ânimo, eu vou te convidar a vir aqui à frente, irmão, como um ato de confissão mesmo para Deus, não para os homens, mas para Deus, dizer: Deus, hoje eu quero mudar, eu desejo mudar, ainda que em você não haja força suficiente, mas peça isso a Deus. Esse é o nosso primeiro apelo. Quantos têm a coragem de admitir: Senhor, eu preciso dar uma melhorada? Eu não estou dizendo que está vivendo em pecado, não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que a intensidade, o desejo, o ânimo, a esperança tem baixado. Vocês que estão aqui, vocês que estão em cima, quem vai ser o primeiro nessa noite de declarar isso, vindo aqui à frente para receber a oração? Pode levantar e vir. Irmãos, a palavra de Deus diz: olha, aquele que confessa e deixa, alcança de Deus misericórdia. Às vezes tudo que precisamos é confessar, e um ato desse é um ato de confissão, irmãos. Então não permita que o seu eu, esse confronto interno que está acontecendo aí, dizendo: olha, não levante. Você sabe que você precisa levantar, você sabe que você precisa vir aqui, mas o Senhor está dizendo: não vá, não passe por isso. Vão falar de você, vão zombar de você, vão te julgar. Esqueça isso, porque nessa noite Deus quer transformar a sua vida, irmão. Então, se você está nesse estado, seja corajoso, como esses que estão aqui, e venha receber a oração como uma declaração: Deus, eu preciso, eu necessito.
O meu segundo apelo é para aquele que ainda não fez uma aliança com o Senhor. Qual o nome do senhor? De amarelo, visitante. Oi? Alguém aí que ouviu? O senhor pertence a alguma igreja, seu Jorge? Frequenta alguma igreja? Pastor Pereira, as ovelhas do Senhor estão aqui na frente declarando que necessita de uma melhora espiritual, que necessita de um renovo. E como um pastor que cuida das ovelhas, aqui estão e carecem da sua oração, do seu aleluia. Aleluia. Esse é um apelo que eu creio, seminarista Tarcísio, que o desejo de estar aqui é o desejo de todo crente comprometido com Jesus. Porque essa mensagem nos desafia a uma mudança, nos desafia a fazer uma reavaliação profunda de como eu estou andando com Deus. E eu estou aqui para me reavaliar junto com os que aqui estão. E o desejo do meu coração é o desejo de todos, é de me curvar diante do eterno Deus Todo-Poderoso, colocar minha vida no altar e dizer: Deus, aqui está o teu filho. Se você concorda comigo, diga amém. Aqui está a tua filha, aqui está a tua igreja. Eu estou falando com você que está em casa, estou falando com você que ainda vai assistir esse vídeo, esta mensagem. Deus está aqui. Deus está falando e continuará falando. Já foi ministrado aqui que um coração aquebrantado o Senhor não rejeita. E eu quero dizer: Deus, se o Senhor nos santificar, todos nós seremos santificados. Soberano Deus, nosso Pai, eu quero agradecer em primeiro lugar a tua presença em nosso meio. Agradecer pela palavra ministrada pelo teu servo seminarista Tarcísio.
falou o meu coração e o coração de todos que estão aqui, os que estão em casa, e encorajou essas pessoas que se colocam diante do altar para receber de Deus o renovo, aleluia, o encorajamento, aleluia, a esperança, aleluia, renova a esperança dos teus filhos, renova os seus ministérios, preenche o seu coração, aonde há uma necessidade de um preenchimento do Espírito Santo. Deus, em nome de Jesus, alegria que para dentro do meu coração, porque eu estou sentindo, aleluia, o mover de Deus na vida da tua igreja, ou desta igreja em especial, Igreja Batista Fonte da Vida. Continua a nos abençoar, de forma que nós possamos sentir a tua presença, que nós possamos também, ó Deus, exercer fé, oh, aleluia, exercer obediência, porque não existe fé sem obediência, oh, aleluia, e não existe esperança sem amor. Há um conjunto que foi nos apresentado hoje, e o Senhor é quem ordena tudo isso em todos, e nós te rogamos que tudo isso seja feito nesta noite, amém, igreja? Derrama esta unção de amor, de fé, de esperança, de renovo sobre nós, os teus filhos, sobre a diretoria da tua igreja, diretoria legal, diretoria que vai, ó Deus, ser eleita, ministério de louvor, ministérios da tua igreja, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, aonde estiver um crente sem esperança, vai agora, oh, aleluia, Espírito Santo, renova a esperança, em nome do Senhor Jesus. Não é que nós mereçamos, mas é porque o Senhor é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje, e é o mesmo Deus que permanece para sempre, e a igreja do Senhor diz amém. Que o amor de Deus, que a graça bendita de Jesus Cristo, seu Filho, que a consolação do Deus Espírito Santo, que opera nesta noite aqui, amém, igreja? Opere também nas igrejas espalhadas em casa, que hoje tem muitas igrejas em casa. Com a pandemia, volta ao modelo do começo, igreja em casa. Mas há muitas igrejas espalhadas na face da terra. E o povo de Deus diz, e graças a Deus você pode aplaudir o Senhor, pode glorificar o nome do Eterno Todo-Poderoso. Aleluia. Eu quero simplesmente profetizar, seminarista Tarcísio, na sua vida, no seu ministério, na sua empresa, na sua família, na vida do seu filho, da sua esposa, toda a boa dádiva que vem da parte de Deus, em nome de Jesus. Sobre a igreja eu quero profetizar uma semana de paz e de muita prosperidade, de alegria e de esperança. Ore silenciosamente e após saiamos da casa do Senhor.